Oi moçada, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje um tema fundamental na história da humanidade. Revolução Francesa, iniciada em 1789. Eu sou o professor Ivo, trabalho com alunos que vão prestar vestibular há mais de 42 anos. Mas antes de darmos continuidade ao nosso trabalho, curta a nossa aula, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, garantindo o quê? Suas futuras aulas, horas. Vamos lá! Quais as causas da Revolução Francesa? Bom, antes de mais nada, a Revolução Francesa foi uma revolução liberal burguesa, mas não foi a primeira Revolução Liberal Burguesa. A primeira Revolução Liberal Burguesa aconteceu cerca de 100 anos antes, que foi a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Portanto, pelo amor de Deus, ô mané, não vá cair num pega-bobo numa questão de vestibular que coloca lá, Revolução Francesa, primeira Revolução Liberal Burguesa? Não. A primeira foi a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Agora, é claro, a Revolução Francesa vai ter uma repercussão enorme, tá? Só evita de você cair em pega-bobo. Prestou atenção? Isso! Tá? Gente, o absolutismo insensível e irresponsável da dinastia Bourbon, que há muito tempo ocupava o trono francês. Privilégios para a família real, para a nobreza, esses privilégios custavam caro demais, tá? E para sustentar as pensões dos nobres, os luxos da nobreza e da família real, haja imposto. O povo estava de saco cheio de pagar imposto. E olha que ainda havia um déficit público. O Estado recebia muito em imposto, mas gastava mais do que arrecadava. Olha o buraco nas finanças francesas aí. A França, pessoal, era um atraso de vida no século XVIII, porque em pleno século XVIII mantinham instituições feudais. Tá? Tinham pessoas na França que viviam como servos. Pensa, mais de 1,5 milhão de pessoas vivia na mais completa servidão. Olha, como se o mundo deles fosse a Idade Média. Nós já estudamos em feudalismo, sabemos como que era a vida de um servo. Tá? Era um atraso muito grande. Teremos aí a ascensão da burguesia. Lembra, lá no começo, a burguesia era aliada do rei. Agora, a burguesia não quer mais pagar imposto para o rei. A burguesia quer conquistar o Estado, o poder. Então, essa burguesia quer o poder também, tá? E de dentro dessa burguesia vai nascer a causa ideológica da Revolução Francesa, o iluminismo, que a gente já estudou em outras aulas. Um pensamento liberal, anti-absolutista, um pensamento voltado aí para uma melhor representatividade política. Sem dúvida, a causa ideológica da Revolução Francesa. Tá? Olha, gente, nessa situação de miserabilidade, a nobreza, a família real desprezavam o resto da população. Tem até uma frase que é falsa, que diz assim, que a Maria Antonieta, a mulher do rei, diz assim, estão com fome, que comam brioches. Tudo bem, essa frase aí é falsa, foge à verdade científica da história, certo? Mas você não vai poder escrever isso aí numa prova escrita, numa redação, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Não seja otário, tá? Mas isso aí, por mais que seja uma falácia, mostra aí o desprezo que a nobreza tinha com o resto da população, tá? Muito bem. Agora, pressionado de todo lado, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais, algo que foi criado na França no final da Idade Média, mas que há mais de 100 anos não era convocada. Nessa Assembleia dos Estados Gerais, qual era o objetivo? Buscar uma solução para aquele problema todo que atingia a França. Aquele problema não, aqueles problemas, que eram inúmeros. Tá? Muito bem, nessa Assembleia dos Estados Gerais aí, você tinha o primeiro Estado, que era representado pelo clero, tinha aí entre 80 e 100 deputados. Tá? O segundo Estado, a nobreza, que tinha entre 180 e 200 deputados, por aí. Tá? E o terceiro Estado, pessoal, era a plebe, composta tanto por representantes da burguesia quanto das classes populares, que tinham aí centenas de representantes. Tá bom, tá? Vamos buscar uma solução. A convocação da Assembleia dos Estados Gerais
Era um mecanismo legal, ou seja, dentro da legalidade, dentro da lei, tá? Aí tá bom. Quando Luís XVI foi participar da cerimônia de abertura da Assembleia dos Estados Gerais, para variar, ele vai decepcionar todo mundo, tá? Pelo seguinte, né? O terceiro estado queria que as decisões da Assembleia fossem votadas através da chamada votação per capita, por cabeça. Claro, o terceiro estado era a maioria. O que o Luís XVI fez? Declara aberta a Assembleia dos Estados Gerais e impõe o voto por classe. Ah, é brincadeira, né? Tá? O representante da plebe do terceiro estado votava, era um voto, só que clero e nobreza votavam juntos. Quer dizer, o terceiro estado sempre perderia por 2-1. Aí é sacanagem, né? Os deputados do terceiro estado declararam que estavam em assembleia permanente. E aí não deu outra, tá? Na manhãzinha do dia 14 de julho de 1789, explode a Revolução Francesa com aquele episódio chamado de Queda da Bastilha. A Bastilha era um castelo de porte médio no centro de Paris que servia como presídio político, embora também fosse usado como depósito de munição. Mas, por ser um presídio político, era o símbolo da arbitrariedade do rei. Então, a queda da Bastilha marca o início dessa Revolução Francesa, tá? Nesse caso aí, são abolidos os privilégios feudais, tá? Começa uma série de medidas que eram novidade na França. Outras medidas imediatas aí, confisco sobre os bens da igreja, sobre os bens eclesiásticos. Vai ser instituída uma nova moeda, como assignat. Aqui, ó, assignat, né? A representação monetária que a Revolução Francesa vai colocar no país. Vai ser elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento vai defender a propriedade privada e a igualdade civil. Não vai me colocar igualdade social, cara. É igualdade civil, que é a igualdade de todos perante a lei. Mas a gente vai ver que nem todo mundo vai ter o mesmo direito. Mas vamos ver aí futuramente, tá? Muito bem. Se era uma Assembleia Constituinte, estava elaborando uma Constituição, tá? E a primeira Constituição da Revolução Francesa foi a de 1791, marcada por fazer do país uma monarquia parlamentar, né, ou monarquia constitucional, e implantar o voto censitário, ou seja, o cara, para ser eleitor, tinha que ter uma certa renda mínima. Aliás, era um voto censitário e masculino, porque a mulherada também não votava. Isso não vai agradar a boa parte da população. A partir de agora, a Revolução Francesa também passa a ser palco de uma disputa interna entre dois grupos políticos, os girondinos, que eram ligados à alta burguesia e eram mais moderados. Como assim moderados? Não queriam mudanças tão profundas, queriam que favorecesse mais a alta burguesia. Já os jacobinos, eles eram da pequena e média burguesia, muito influenciados pelo pensamento de Rousseau, aquele cara que a gente estuda lá no Iluminismo, né? Tá? E queriam medidas mais radicais, mais profundas. A Revolução Francesa estava neutralizando, estava limitando o poder de um rei absolutista. Reis absolutistas de outros países aí estavam preocupados. Opa, peraí. De repente, as ideias da Revolução Francesa saem da França, chegam no meu país e eu que vou perder o poder. Aí então teremos a Declaração de Pünitz, tá? Países governados por reis absolutistas ameaçam invadir a França para restaurar o absolutismo e acabar com a Revolução. Essa ameaça externa vai dar o que falar. Com a Declaração de Pünitz, moçada, tropas da Áustria e da Prússia, né? Prússia seria mais ou menos a atual Alemanha, resolve invadir a França. O governo girondino aí não vai ter moral de convocar um exército decente. No entanto, né, os jacobinos organizaram um exército popular e a França foi vitoriosa na Batalha de Valmy. Agora imagina, tá? Os jacobinos montaram um exército popular, a revelia do governo francês lá dos girondinos e salvaram o país de uma invasão estrangeira. Praticamente salvaram a Revolução Francesa. Os girondinos ficaram desmoralizados, saíram da cena política e os jacobinos assumiram, dando início à chamada... Vamos lá. Dando início a uma nova fase da Revolução Francesa, chamada de Convenção Nacional, que vai ser a fase mais violenta da Revolução, tá? Muito bem, né? Como também vai ser a fase de medidas mais populares.
O rei foi flagrado tentando fugir para a Áustria. Ora, estava fugindo para o lado do inimigo. O rei conhece segredos militares. Não deu outra. Luís XVI e Maria Antonieta foram condenados à morte. E literalmente, perderam a cabeça na guilhotina, tá? Foram passear na Praça da Concórdia lá em Paris e não voltaram mais. É onde ficava a principal guilhotina da cidade. Muito bem, a escravidão foi abolida nas colônias francesas. Foi estabelecida a lei do máximo, né, uma tabela de preços aí. Agora, por mais que tenha sido um governo popular, teremos uma situação contraditória. Sim, a revolta de Vendéia. Uma revolta de caráter popular contra o alistamento militar obrigatório, que foi contra um governo também popular. Camponeses, né, classe popular, contra o governo jacobino, um governo também popular. Com a radicalização, tá, líderes começam a ser assassinados, como Marat, por exemplo, que era um líder jacobino. Aí, após a morte de Marat, assumiu Robespierre. Robespierre inicia o período do terror, que durou alguns meses. Com Robespierre, o Tribunal Revolucionário funcionou ativamente julgando os casos que eram considerados supostamente de traição. Muita gente condenada à morte. Tá? Até que um belo dia teremos o golpe de 9 Termidor. Tá? A alta burguesia com os setores do exército se uniram, derrubaram o Robespierre num dia e mandaram o cara para a guilhotina no dia seguinte. Com a morte do Robespierre, era o fim do terror, era o fim da Convenção Nacional. Só que o terror, pessoal, e outras brigas mais, mataram todos os líderes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ficou mergulhada num vazio político, sem lideranças. Bom, e aí vamos para a última fase da Revolução Francesa, o diretório. No diretório, o comando da Revolução Francesa vai ficar a cargo da burguesia financeira, ou seja, banqueiro. Temos uma enorme frustração popular. Tá? Imagina, a França não tem mais liderança nenhuma como referência. Tá? A população lutou contra a nobreza, contra o absolutismo, e agora tem um bando de banqueiros corruptos aí no poder. Então, haja frustração. Tá? No meio desse caminho aí, teremos um cara chamado Graco Babeuf, que liderou a Conjuração dos Iguais, uma revolta antiburguesa para tentar implantar um governo popular. Babeuf foi derrotado e executado. No meio dessa confusão aí, crescia o prestígio de um jovem general, um cara que, quando era tenente, já virou herói numa batalha e logo chegou a general. Vamos falar de quem? De um baixinho invocado chamado Napoleão Bonaparte. Olha só, pessoal, Napoleão Bonaparte começa a obter vitórias militares que salvam a França de invasões estrangeiras. A França está num vazio político, numa ausência de líderes, tá? E aí aparece um herói de guerra, tá? Opa, o prestígio desse jovem general aí começa a crescer. A alta burguesia observou isso, falou, peraí, a população está contra esse governo do diretório, mas a população gosta do Napoleão. Não deu outra, tá? Aí teve um novo golpe de Estado. Veja. Esse novo golpe de Estado vai chamar Golpe de 18 do Brumário, tá? Líderes burgueses e oficiais do exército vão colocar o jovem general Napoleão Bonaparte no poder, tá? Por quê, pessoal? Porque Napoleão Bonaparte fazia o jogo da burguesia e, ao mesmo tempo, tinha prestígio perante a população. O cara é herói de guerra, o cara está comandando aí o exército e salvando o país de uma invasão estrangeira. É agora que vai ter início os desdobramentos dessa Revolução Francesa. Porque vocês vão perceber em outro capítulo, chamado Era Napoleônica, que esse baixinho aí, o Napoleão Bonaparte, vai ser o principal produto da Revolução Francesa. Como? Por quê? Calma, isso aí são cenas dos próximos capítulos, né? Isso é tema para outra aula, né? A aula Era Napoleônica, tá? E por falar em outra aula, aguarde aí que a gente está preparando um curso, tá? Com muitas aulas de conteúdo muito mais amplo, tá? Vamos resolver exercício, corrigir prova de vestibular, corrigir prova de Enem, corrigir simulado, tá? Cheio de novidades aí, tá? Que a gente está preparando nesse curso, tá? Se você tem alguma dúvida quanto a esse assunto, é só encaminhar essas dúvidas aí lá nos comentários. O conteúdo dessa aula vai ser gravado em PDF e publicado no Telegram, conforme instruções abaixo.
E olha, moçada, não se esqueça que mesmo no meio dessa confusão toda que é a Revolução Francesa, estudar história não é Damasco, mas é uma delícia.